Nesse último século, foram inúmeras as conquistas femininas, né? Mas a gente ainda tem muitos desafios a enfrentar, porque a gente vive numa sociedade que ainda objetifica muito a mulher. Então, hoje, a gente vai ter aquela conversa sobre os nossos desafios para que essa mulher seja cada vez mais vista como sujeito social, como sujeito de direitos, dona de seu corpo, das suas escolhas, da sua sexualidade. Para conversar sobre isso, estamos aqui com Ludmila Cavalcante, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, Tainá Almeida, tradutora e estudante de letras, integrante do coletivo Meninas Black Power, e Marcos Nascimento, psicólogo e pesquisador do Instituto Fernandes Figueira. Mulher sujeito é pensar mulheres no plural, mulheres com suas diversidades, mulheres dos diferentes modos de vida, mulheres, o que hoje é uma conquista dos feminismos, né? A gente tem a ideia de que a gente transforma o nosso próprio mundo quando a gente vai lá e fala para as meninas negras que elas são sujeitos de suas próprias vidas. E que, sobretudo, que a gente consiga fazer esse enlace entre homens e mulheres, pensando os homens como parceiros, né? Parceiros importantes na promoção dessa igualdade entre homens e mulheres. O que as mulheres estão reivindicando? O que elas estão querendo? Quais são as principais pautas? Nas metas do milênio, uma delas é exatamente o enfrentamento à desigualdade de gênero. Então, pensar aí a igualdade de gênero na perspectiva global envolve pelo menos 3 questões. A primeira, a própria exclusão, a desigualdade econômica e social da mulher. A segunda, o enfrentamento à discriminação e à violência, né? A violência de gênero, que coloca a mulher num lugar muito desfavorável. E a terceira é justamente o empoderamento das mulheres e a voz das mulheres através do movimento feminista. As redes sociais têm um papel muito importante para meninas da minha geração, porque as mulheres nunca foram habilitadas, né, a terem voz. E a internet está aí para isso, né? A internet diz que você pode falar. E isso tudo habilita meninas a dizerem o que elas querem e o que elas pensam e o que elas desejam. E cada vez mais esse movimento está saindo das redes, né? Está começando a chegar na vida real e as meninas estão entendendo que podem tomar as rédeas da sua vida e mudar a sua história, né? Eu estava me lembrando de uma situação lá na Escola de Medicina, onde eu leciono, onde recentemente houve uma discussão sobre os hinos, que eram assim de um machismo absurdo. E as garotas constituíram um coletivo feminista, estão se mobilizando. Quando cantavam músicas machistas, ficava todo mundo em silêncio, né? Então, eu acho que são pequenas mudanças, né, onde você vai nomeando, né, essas violências e se posicionando, né? Daqui não dá para passar, isso a gente não aceita mais, né? Como pensar essa igualdade de gênero sem trazer para a cena também a questão dos homens, né? Assim, como é que a gente consegue, de alguma maneira, ir na direção dessa igualdade, mas fomentando reflexões tanto com homens quanto com mulheres, né? E isso tem sido, acho que um desafio, porque a gente vê essa desigualdade que vai ser refletida no mercado de trabalho, mas que ela inicia, na verdade, nas suas concepções de profissão dentro das próprias universidades, qualquer que seja essa profissão. E eu tenho lido cada vez mais da importância dessa questão do pai também nas escolhas que a sua filha vai fazer, né? Que esse pai, quando ele divide as tarefas domésticas, né, ele autoriza essa menina a ser outras coisas, né, que não somente dona de casa, porque donos de casa todos nós temos que ser, né? Eu tenho 2 afilhados, um menino e uma menina, e aí eu ia comprar um presente de Natal. Eu entrei numa loja, eu não consegui, porque, né, depois que a gente começa a questionar e problematizar um monte de coisa, eu não consegui me sentir confortável de comprar um kit de limpeza para minha afilhada. É aí que começa, né? A gente já começa, quando a criança é pequena, a ensinar
qual é o seu papel na sociedade? Então, a gente avançou na educação, a gente está mais escolarizada, não quer dizer com a melhor, né, com um ensino de melhor qualidade, mas está mais escolarizada. No entanto, a gente continua nos piores empregos, né, a pobreza tem uma cara feminina, né? Os programas sociais são dirigidos muito mais a mulheres. Isso, por um lado, é bom, pensando de modo compensatório, mas a mudança cultural ela pode operar uma transformação geracional que talvez as políticas públicas tenham mais dificuldade. Né? Eu sempre costumo dizer, né, a igualdade ela começa em casa. Né? Ela começa em casa através dos exemplos, ela começa em casa através das oportunidades que a gente dá, né, seja para meninos ou para meninas. E a educação, né, em sexualidade, eu acho que ela é fundamental, não somente nessa parceria saúde-educação, mas, sobretudo, também como é que a gente inclui isso com as famílias. Né? Se, por um lado, a gente tem, né, uma vertente que fala muito da proteção das meninas, né? Então, eu protejo a minha filha, né, dos perigos, mas eu lanço o menino para que ele tenha essa sexualidade mais aberta, mais predatória, no certo sentido, né? De achar que pode tudo. Né? Eu acho que a própria formação dos professores não tem. E em poucos espaços isso é discutido. Que ferramentas o professor tem para detecção, para perceber, para entender o que é um ato abusivo, se está vendo, se o seu aluno, o aluno ou a aluna estão sofrendo violência sexual. Então, há necessidade de ter isso na formação, senão ele não será capaz de fazer uma notificação, encaminhar um conselho tutelar, acionar as políticas públicas da saúde, da segurança pública, para uma situação. E até antes, né? Para ouvir os seus alunos, para acreditar nos seus alunos. Para né? acolher. A gente estava falando sobre a importância das redes sociais, aquela ONG, assim, Olga, né? fez aquela campanha, né? Meu primeiro assédio. E teve, assim, uma enxurrada de denúncias. E o que me marcou mais foi quando eles fizeram essa análise dessas entrevistas, eu acho que, desses depoimentos, eu acho que tinha quase 8.000, a maior parte começava em torno de 9, 10 anos. Com a campanha, a gente falou para muitas meninas que a culpa não é delas. E aí elas começaram a pensar, cara, mas o que eu sofri com 9 anos realmente não era minha culpa. Né? É um despertar, é um abrir de olhos. Porque se a gente só tem uma história, se a gente só tem uma linha de raciocínio, a gente não questiona. Uma menina de 9 anos não vai saber como vai questionar isso. Né? E foi interessante, né, também como eles desdobraram na outra campanha, né, no Chega de Fio-Fio. Né, ajudando a nomear, né, como assédio, questões que às vezes eram vistas como uma paquera um pouco mais ousada. Né? Se você diz não, eu sei que é não ou se é não, e que só é sim. Se assim você disser, não importa o que é que você vai vestir, eu não vou te tocar sem você consentir. Eu só quero ver você sorrir, dançando em tom de igualdade, sem nenhum motivo pra se preocupar. Eu só quero ver você brilhar, brincando em plena liberdade, como deve ser e hoje será. Vem pra perto de mim, meu bem, se você quiser celebrar o amor, irradiar axé. Quero seu amor, se você quiser, se embola comigo de boa, na brisa, na chuva onde a gente couber. Quero seu amor, se você quiser, me olha, me beija, me molha, que isso é tão gostoso quando a gente quer. A gente tem um falso dilema se a violência sexual está aumentando ou se ela está mais visibilizada. Né? Não é um dilema, as duas coisas são reais. Né? Por exemplo, o transporte público. As mulheres saem de casa, qual é o medo delas antes de ser assaltada numa cidade violenta? Não é o assalto, é o abuso no transporte. A cidade tem que ser segura para as mulheres. Com relação à preocupação com os profissionais de perceberem isso, a gente produziu um aplicativo, né, que chama Evisu. Não é uma sigla, ele é um nome. E é de informação ao enfrentamento da violência sexual, especialmente contra as mulheres, mas não só. Ele é dirigido a profissionais, professores, estudantes, pesquisadores e gestores que querem compreender sobre o fenômeno. Tem um julgamento enorme sobre o comportamento feminino, o horário. Então, se foram adolescentes negras, se for um adolescente de madrugada, e se ela estava com vários rapazes e usou álcool,
dificilmente vão conseguir notificar que, por exemplo, ela sofreu uma violência sexual de múltiplos autores. E eu estou lembrando aqui que essa dificuldade de perceber e de nomear como violência está em todas as esferas, né? Recentemente, a gente teve uma situação de uma menina de 11 anos, né, abusada por um padrasto de 40 anos que engravidou, e na mídia saiu assim, os encontros amorosos aconteciam, né? E felizmente houve toda uma manifestação, as pessoas se posicionaram e eles, no site, eles reviram a matéria, a redação da matéria. E isso é importante, né? Porque ajuda as pessoas a perceberem isso não tem nada a ver com amor. Né? Isso é violência, isso tem nome. Mudou a legislação em 2009 em relação ao estupro, colocando não no crime contra os costumes. Você imagina que o corpo da mulher é violado, mas o crime é contra os costumes. Então, hoje é o considerado crimes contra a dignidade sexual. E aí o estupro não é mais a divisão se há penetração ou não para ser enquadrado como estupro ou atentado violento ao pudor. Todos se classificam em estupro. E é possível estupro no casamento. Coisa que era impensada antes. Se os homens são parte do problema, eles têm que ser considerados como parte da solução desse problema, né? E que a gente avança pouco se a gente não inclui os homens nessa discussão, né? E quando eu falo homens, eu estou falando de todas as idades em diferentes esferas, né? Não estou somente falando dos homens adultos, né? Mas estou falando das crianças do sexo masculino, estou falando dos adolescentes, né? Estou falando dos jovens e estou falando desses homens adultos, né? Porque eu acho que a participação nesses grupos, ela pode provocar, né, uma mudança de comportamento, sim, mas ela, sobretudo, ela pode também ser uma aliada grande na prevenção de futuros atos de violência, né? E eu queria que a gente falasse um pouco sobre as meninas negras, porque a gente sabe que também, né, existe, às vezes, todo um processo de erotização, de sexualização e desqualificação, né, às vezes, até das singularidades dessas meninas. Tem horas que chega a ser devastador, porque essa adolescência de meninas, das meninas negras é muito problemático, né? A gente sabe que toda menina sofre na adolescência. Agora, uma menina negra que tem um cabelo crespo vai sofrer muito mais. E como que a gente lida com essas mudanças, né, das meninas? A gente tenta conversar, né? A gente tenta falar que esse é o corpo. Só que é muito diferente do que todas as meninas veem na televisão. E aí a gente entra na nossa questão de representatividade. E a gente tenta subverter essa ideia de que o corpo da mulher negra é só para questões sexualizadas, sabe? Há algumas semanas eu estava trabalhando como intérprete e aí uma das meninas estava compartilhando sua vida, né? E aí ela estava em transição capilar e ela olhou para mim e falou: "Nossa, mas você está falando inglês?" Eu falei: "Tô, né? Eu tô trabalhando." E para mim uma coisa super normal, né? E ela falou: "É porque minha mãe falou que se eu ficasse com o cabelo assim, tipo o seu, eu nunca ia conseguir um emprego. E agora eu sei que eu posso falar inglês e eu vou trabalhar." E, sabe, com o olhinho brilhando. E eu falei, sabe, eu tô aqui fazendo um outro trabalho, mas eu tô mostrando para ela também que uma mulher negra pode ter uma colocação no mercado de trabalho com o seu cabelo crespo. E que ela, com 14 anos, pode ser o que ela quiser. Porque nós, meninas negras, crescemos ouvindo: você já é preta, você tem que andar arrumada. Você já é preta, você tem que ser a melhor aluna da escola. E isso nem sempre é um incentivo para uma menina preta. Quando a gente entra na escola, a gente não entra só com uma possibilidade de estética. A gente entra com uma possibilidade de vida, né? Essa menina, ela pode ser várias coisas, porque nós somos várias coisas. Geralmente, chamam a gente para falar de cabelo, né? Achando que somos só um grupinho de moda que está falando do que está... São escolas municipais? Geralmente, escolas municipais. Meu cabelo é muito meu, é muito pessoal, mas eu permito que crianças toquem meu cabelo. Porque meu cabelo, ele também é educacional, né? Ele está ali, quando eu entro na escola, ele vai educar aquela criança a ter respeito pelo que eu tenho respeito. Né? Meu cabelo, ele é minha história. Toda vez que eu entro numa escola, eu estou ali renovando a minha esperança, né? Eu não conseguia me achar bonita por causa do meu nariz, por causa da minha boca, por causa dos alisamentos que eu tinha que fazer e que eram super agressivos, que me machucavam. Então, hoje, eu ver uma menina de trança
e ela falar, eu vou fazer um coque que eu fico mais bonita, isso para mim é um céu.